Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anuncie vosso louvor. Espírito Santo onipotente, iluminai a nossa mente. Meus queridos irmãos e irmãs, segunda-feira da quarta semana do tempo comum. Hoje o evangelho a ser meditado é o evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de 1 a 20. Aqui neste episódio, nós reencontramos de novo o combate entre Jesus e os espíritos impuros. Desta vez, todos os elementos que indicam a presença do próprio espírito e da sua impureza. Lembremos que o inimigo, o espírito impuro, só pode dominar o coração se este encontrar também impuro. Se este dar brechas para que o inimigo, para que o espírito o domine. O inimigo não consegue dominar uma alma que está em estado de graça, o corpo que está salvaguardado pelos processos da penitência, da mortificação, pela oração, se reza com a alma e se reza também com o corpo. É assim aqueles que se encontram em estado de graça. É o que nós devemos sempre pedir ao Senhor. O primeiro elemento é que Jesus ele desembarca numa terra pagã. Para os judeus, os pagãos eram impuros, vinham de outras culturas, de outras religiões, e Jesus estava realmente naquele cenário, no cenário do paganismo, com as suas formas e maneiras de pensar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando Jesus ele desembarca, ele entra na terra dos Gerazenos, né? Nós entendemos que aparece logo um homem, né, que está ali totalmente possesso, saindo do cemitério. Para o judeu, o cemitério é o lugar da impureza, né? Então, ali ninguém entraria, ali aquela pessoa teria sua privacidade, estaria naquele habitat. O homem sai do habitat porque ele está repleto de morte. Lembremos aquilo que São Paulo vai dizer, que a morte é a consequência de todo pecado. Estar no pecado é estar no cemitério, é estar na morte. Por isso que Jesus, né, fazendo aqui uma ressalva, colocando entre parênteses, Jesus ele abraça a nossa morte para nos ressuscitar. Com ele ressuscitamos para a vida eterna. Se for pela morte, meus irmãos, se for pelo pecado, a vida fica sem sentido e nós terminamos numa sepultura, nós terminamos numa morte eterna. Mas se pela graça de Deus, pelo mistério do Senhor, da sua paixão, mistério da sua salvação, nós, meus irmãos, encontramos novamente o caminho para a vida. Depois, o terceiro ponto é que quando Jesus ele faz, né, a libertação, ele liberta aquele homem, aquela legião prefere ir para um corpo. Por que eles querem ir para o corpo? Porque eles conseguem dominar, né? Lembremos aquilo que nós já falamos, porque o domínio está realmente naquele que se deixa levar. Como que o espírito impuro vai dominar? Quando um corpo, quando uma alma, um coração, dá um espaço para aquele domínio. E lembremos que Jesus nos ensina que algo sempre vai nos dominar. Algo sempre vai nos possuir. Ou é Deus, é o mundo. Então, nós devemos sempre nos questionar a quem hoje nós nos submetemos. Então, aí nós entendemos que eles precisavam de um corpo. E esse corpo, então, que essa legião escolheu, foi os porcos, né? Lembremos que os porcos também, né, o símbolo do porco, é uma carne impura para os judeus. Então, o resumo da ópera seria o seguinte: estando na impureza, meus irmãos, é muito fácil ser dominado pelo mal. Por isso que é necessário que busquemos o Senhor, que busquemos a graça da libertação, que busquemos nele
a graça para estarmos em estado de pecado, porque um pecadinho, uma brecha que nós abrimos, ou perante uma tribulação, ou uma situação que nós vivemos, ou numa queda, mediante uma tentação, nós deixamos que o mal nos domine. A nossa maneira de pensar, e este domina pelo medo, é pela morte, porque qual é a sensação da morte? É o vazio. Quando se está no vazio, meus irmãos, é aí que nós devemos nos enxergar, a nossa distância a Deus. Jesus, ele se aproxima dos pagãos. Pagãos significa, meus irmãos, a distância. E a primeira coisa para sermos purificados é permitir que Jesus, ele entre, que ele se aproxime daquilo que nós distanciamos. O Senhor nos dê essa graça para que também você, nesse dia, você experimenta essa proximidade do Senhor. Lembrando que existe uma outra forma de impureza. Jesus, ele foi expulso daquela cidade, porque era a única forma, os porcos era a única forma de subsistência daquele povo. Quantos de nós, muitas vezes, temos medo de deixar ser tocado por Jesus, porque nós criamos a segurança na vida que temos, nos apegamos em todas as formas contrárias, criamos em nós as inseguranças e não permitimos que Jesus entre. Por isso, meus irmãos, deixemos Jesus entrar, porque ele entrando, o mal será destruído em nós, e assim o nosso coração se transfigurará. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.